Apesar do que os seus amigos diplomados em economia keynesianista ou monetarista dizem, a deflação é melhor, principalmente para o indivíduo, porque todo o dinheiro emitido por governos é pago com a perda do poder de compra do bolso das pessoas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A análise econômica contemporânea tende a focar em resultados de curto prazo. Por exemplo, uma das obsessões dos analistas financeiros da atualidade é o crescimento anual do PIB. Por isso mesmo, não surpreende que as análises acabem ignorando os ciclos muito maiores que acontecem na escala de séculos. Mesmo assim, existem fortes evidências históricas de que os ciclos inflacionários influenciam a atividade econômica de uma sociedade e até mesmo a psicologia da população. No livro de 1996, The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History, A Grande Onda, Revoluções de Preço e o Ritmo da História, o historiador Hackett Fischer descreve ciclos econômicos globais de aumento e redução de preços. Esses ciclos, que duram mais ou menos 100 a 200 anos, provavelmente remontam aos tempos da Roma e Grécia antigas. Para entendermos melhor estas grandes ondas, o autor as separa em 5 fases. Na primeira, os preços são estáveis ou decadentes, gerando um equilíbrio persistente por várias décadas. Essa fase é marcada por progresso material, por um otimismo forte para com o futuro, pelas liberdades individuais e pelo rule of law, império da lei, o Estado de Direito. Durante esse equilíbrio de preços, os salários e a qualidade de vida melhoram e o retorno sobre capital e terra cai. Assim, a desigualdade social e a desigualdade de renda também diminui. Durante essa fase, as famílias são mais fortes, as pessoas tendem a casar cedo e não ter filhos fora do casamento. A criminalidade e o uso de drogas são menores e as guerras tendem a ser raras e menos violentas. A vida é mais tranquila. Na segunda fase, vem o aumento de preços, resultado do custo do financiamento de guerras, e para bancar os embates, os governos inflam a base monetária, e, libertário ou não, quem aprendeu pela Escola Austríaca de Economia já sabe onde isso dá. Na terceira, a inflação sistêmica começa a ser percebida como inevitável. Isso parece familiar? Pois é. As pessoas se acostumam com a expansão da massa monetária, com o aumento da velocidade de circulação do dinheiro e com o consequente aumento de preços. E a reação natural da maioria é aumentar a preferência temporal. Na quarta fase, os preços, principalmente das commodities, ganham volatilidade. Expansões e contrações da base monetária em períodos curtos de tempo causam grandes choques, e os mercados financeiros se tornam cada vez mais instáveis. Os governos se endividam cada vez mais para manter os seus altos gastos, enquanto os salários vão perdendo ainda mais o poder de compra. O retorno sobre capital e imóveis aumenta muito e isso cria uma grande desigualdade social e de renda. Aí se acumulam as tensões sociais. Mais pessoas começam a passar fome, a morar na rua, aumentam a criminalidade, os filhos fora do casamento, o abuso de drogas e outros problemas. Com tudo isso, a crença geral nas instituições cai, aumenta a confusão e a busca por valores espirituais. E finalmente a fase 5, que é quando a bolha estoura, geralmente com consequências catastróficas, como pragas ou guerras que exterminam inúmeras vidas e destroem completamente sistemas políticos e sociais. É triste, horrível só de pensar, mas com a desaceleração forte do crescimento populacional, as pressões inflacionárias tendem a cair e isso causa um resfriamento econômico que dá origem ao próximo ciclo. E agora vamos percorrer uma timeline sob a luz da teoria das grandes ondas desde as principais fases lá do século XIII. Naquela época, houve uma revolução medieval dos preços, em que eles aumentavam em média 1% ao ano. Essa fase acabou no século seguinte, com a Grande Fome Europeia de 1315 e com o gigantesco surto da peste negra de 1346. Estima-se que esse surto pode ter matado até mesmo metade da população da Europa. Ao mesmo tempo, aproximadamente, a dinastia Sung sofria um debacle lá na China, resultando em um grande caos no país. Foi uma catástrofe no mundo todo. Depois dessa enorme crise, veio o equilíbrio da Renascença, durante os séculos 14 e 15. Esse período em que houve queda de preços é hoje associado com um grande avanço material, cultural, científico, arquitetônico, literário e artístico na civilização ocidental. As ideias da antiguidade clássica, como o humanismo, foram redescobertas e desenvolvidas. Mas como nada que é bom dura para sempre, guerras expansionistas e a exploração de ouro e prata no Velho Mundo trouxeram à tona a revolução de preços do século XVI, quando houve aumento de preços de 1,5% ao ano em média. Essa fase terminou com a crise geral do século XVII, que é um termo usado por historiadores para se referir a uma série
série fatídica de acontecimentos mundiais da época, de mudanças econômicas, sociais e políticas que levaram à fome, a doenças e a guerras. Na Europa, ocorreu a Guerra dos 30 Anos, um dos conflitos mais historicamente sangrentos do continente, e também a Guerra Civil Inglesa. Na China, a dinastia Ming colapsou, e o povo sofreu também com doenças e fome que causaram um grande declínio da população, mais uma enorme catástrofe global. A próxima fase deflacionária foi o equilíbrio do Iluminismo, desde a segunda metade do século XVII até a primeira do século XVIII. Durante esse período, como muitos já sabemos, houve avanços importantíssimos no campo da intelectualidade, como a Revolução Científica e o desenvolvimento das ideias dos direitos individuais e de liberdade. Foi nessa época que surgiu o conceito de direito jusnatural, tão importante para o libertarianismo. Mas, infelizmente, na segunda metade do século XVIII, os preços voltaram a subir, dessa vez a 1,7% ao ano. Essa fase inflacionária culminou nas guerras de independência nas Américas e também nas sangrentas guerras napoleônicas, que foram resultado direto da desastrada Revolução Francesa. Quem quiser saber mais sobre ela, assista ao vídeo Democracia, o Deus que falhou na França, aqui no Visão Libertária. Passada mais essa catástrofe, a próxima fase de deflação de preços foi no século XIX, com o equilíbrio da Era Vitoriana. Nessa era, testemunhamos um aumento inédito da prosperidade global com a Revolução Industrial e também de relativa paz mundial, que ficou conhecida como Pax Britânica. Porém, esse período glorioso chegou ao fim com as guerras mundiais, no início do século XX, que acabaram por nos levar ao período inflacionário que dura até hoje, há mais de um século. E nesse é bem maior. São 4% ao ano, algo nunca visto na história, e só aumenta. Seria esse um sinal preocupante? Então, se existem tantas evidências de que a inflação é ruim para os indivíduos e para a sociedade, e que a deflação é boa, por que a maioria dos economistas defende o oposto? É porque, evidentemente, por defenderem que toda moeda deve ser inflacionada, que eles são altamente empregados pelos políticos, ou seja, pagos pelos donos da impressora de dinheiro. Vão defender o keynesianismo apesar de qualquer consequência. É por isso que essa cultura se mantém cultivada desde a formação universitária. Caso isso se confirme, será inevitável uma grande crise marcar o fim dessa era inflacionária em que vivemos? Lembre-se, todos os períodos deflacionários foram precedidos por um evento devastador que se prolongou por décadas, marcados por conflitos, miséria, fome, doenças e grande número de mortes, chegando ao desmantelamento dos sistemas econômicos e das estruturas sociais. De qualquer forma, a probabilidade de uma grande crise financeira ocorrer nos próximos anos aumentou, já que, de acordo com investidores famosos como Jeremy Grantham e Michael Burry, estamos testemunhando uma super bolha em praticamente todos os mercados prestes a estourar. Tudo isso está sendo acelerado pelas impressoras de dinheiro dos bancos centrais desenfreadas no mundo todo e pelos governos que não param de se endividar. Entretanto, talvez seja possível evitarmos uma catástrofe ainda maior, pois agora temos uma tecnologia nova que pode fazer a transição menos chocante para a próxima fase deflacionária, o Bitcoin, que é imune ao controle estatal. Com ele, não importa a vontade política nem as operações estruturadas dos bancos centrais para tentar supostos controles de juros e estímulos financeiros. A hiperbitcoinização vai levar ao destino de todo castelo de cartas em que todo governo tenta se proteger ao emitir moeda para se sustentar. Como o Bitcoin tem oferta limitada, 21 milhões de unidades, não pode ser manipulado por vontade política, a produtividade mundial tem crescido aproximadamente 4% ao ano, ele sempre será algo mais raro em relação à economia global. Por isso, ele vai proteger o poder de compra do patrimônio de quem o guardar de maneira privada, soberana. E isso não pode ser alterado por governo algum. E como a massa monetária de Bitcoin não é inflável nem comprimível, ele poderá ser usado como uma verdadeira régua. E assim, a riqueza poderá ser medida em produtividade e não mais em quantidade de dinheiro. Ele é a moeda perfeita para entrarmos na próxima fase deflacionária, quando a humanidade vai voltar a progredir e será próspera novamente. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por indivíduo livre, revisado por Stan Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!